Então nós vamos nos preparar. Eu quero também dizer que nós estamos indo para a nossa quarta reunião dos Gideões Mirins, do curso preparatório para os Gideões Mirins e para os conselheiros dos Gideões Mirins. Eu quero dizer a você, pai, mãe, a igreja, o Espírito Santo verdadeiramente está preparando a sua igreja para subir. Há um avivamento muito grande que está nascendo no Brasil. E a prova disso é que Deus está gerando temor no coração das crianças. Deus está gerando comprometimento no coração das crianças. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias os homens teriam fome, mas não de pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E temos visto as crianças tendo fome de ouvir os princípios da palavra do Senhor. Irmão, Jesus Cristo está perto de voltar. Uma geração forte de guerreiros está sendo levantada. Jesus Cristo, que o reino de Deus pertence a elas. Deus ouve o clamor dos pequeninos. E Deus está levantando uma geração guerreira em oração. Você pode dar glórias a Deus por isso? E na segunda-feira agora, às 19h30, nós vamos ter mais uma reunião. Eu quero convocar você, que a igreja do Senhor Jesus esteja orando por este novo trabalho. Esse trabalho é tão importante que a maioria de nós, ou todos nós, crescemos debaixo de uma investida muito grande do inferno. A televisão, a mídia, muitas vezes nas escolas, na rua, nós somos atacados e muito atacados na nossa infância. Satanás sabe o quanto uma criança bem instruída, ela pode ser uma bênção ou até mesmo uma maldição. E é por isso que ele desde novo ele começa a investir para esfacelar os sentimentos de uma criança. É por isso que há tanta pedofilia. É por isso que há tanto aborto. É por isso que há tanto abuso com as crianças, sejam elas emocionais e físicas, porque Satanás sabe que uma ferida colocada desde a infância leva-se um tempo a ser curado. Não é fácil, nós sabemos disso e passamos por isso. Mas o Espírito Santo está capacitando a igreja. O Espírito de Deus está dando graça à igreja para que as suas crianças, como é falado muito lá no Ministério Nova Aliança em Talcara, lá tem uma frase: aqui as nossas crianças crescem debaixo de um decreto de bênçãos. Aqui as nossas crianças nascem, crescem e se multiplicam debaixo de um decreto de bênção. Amém? Glórias a Deus. Atos no capítulo 5. A partir do versículo 17. A palavra de Deus, fiel e verdadeira e eterna, jamais abalada, jamais atrasada, sempre presente e atual, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando-lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança. E os guardas que estavam foram diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo.
E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, as apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Verso 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, disse Gamaliel, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Senhor Deus, nós queremos dar glórias ao teu nome. Nós queremos te louvar porque, Senhor, o teu evangelho puro, verdadeiro, fiel e poderoso, ó Deus, superou todas as dificuldades e milhares de anos depois chegou a nós. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada agir do teu Espírito Santo na vida de milhares e milhares de servos do Senhor. Pai, nós queremos te glorificar pela fidelidade do teu povo. Queremos te louvar também pelo amor para que o Senhor tem tido conosco, de nos trazer a tua santa palavra. Porque o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, te louvamos por termos hoje o privilégio de ouvir a tua santa palavra, e por ela sermos libertos, e cremos que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite, ó Deus, que a verdade libertadora, Senhor, alcance cada coração aqui. Nós oramos para que o sangue do Cordeiro lave de todo pecado. Nós oramos para que hoje haja remissão de pecados. E nós lançamos uma palavra de ordem em nome de Jesus contra todo principado e potestade que tem aprisionado centenas e milhares de pessoas. Em o nome de Jesus, solta. Em o nome do Senhor Jesus, seja quebrado hoje todos os grilhões. Nós profetizamos salvação em nome de Jesus. Nós profetizamos que hoje o inferno será saqueado e o reino dos céus será amplamente enchido, cheio daqueles que hão de ser salvos. Nós profetizamos em o nome do Senhor Jesus que famílias serão libertas, famílias serão restauradas, e que muitas testemunhas fiéis hoje se levantem aqui na unção do Espírito Santo. Assim nós oramos, Pai, em o nome de Jesus. Você pode dar glórias a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu lugar. Irmãos, grandes coisas estavam acontecendo em Jerusalém. Jesus Cristo havia padecido. Um alvoroço muito grande estava ainda acontecendo em Jerusalém. A igreja que obedeceu a ordem de Jesus: olha, ficar em Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra de Deus diz em Atos no capítulo 2 que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e todos, havia ali 120 pessoas, foram batizados no Espírito Santo. E foi um rebuliço naquela cidade, porque havia uma festa, uma reunião onde tinha várias pessoas de outros lugares. E eles viram
o poder de Deus operando ali no meio da igreja. E a igreja, revestida com esse poder, ela saiu dali testemunhando. E a igreja começou, e Deus, através da igreja, começou a operar muitas curas, milagres e maravilhas. Havia um rebuliço da parte de Deus em Jerusalém. E os apóstolos e os discípulos começaram a pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é cura, é libertação, é confronto. O evangelho do reino sempre leva o pecador ao arrependimento. O evangelho do reino sempre confronta o homem. E a igreja, na unção do Espírito Santo, começa então uma caminhada de confronto ao pecado. E a igreja vem militando, o Espírito Santo atuando, mas começa-se uma perseguição. A igreja começa a ser perseguida. Um tal de Saulo de Tarso, ele respirava perseguição à igreja, e junto de muitos outros estavam o levando presos e matando os irmãos. Mas o interessante é que quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja se fortalecia. Quanto mais mandavam eles se calarem, mais ousadamente eles falavam. Quanto mais prendia, mais liberdade no espírito o povo tinha. Paulo disse, por causa de suas prisões, ele ganhou muitos soldados pretorianos para Jesus. Muitos soldados de Roma foram salvos pela pregação de Paulo na cadeia. Havia um propósito, mas o que é mais marcante é que a igreja se alegrava com essas dificuldades. A igreja não recuava, a igreja não tinha medo. Por que não? Porque a igreja era formada por discípulos que foram testemunhas oculares de tudo quanto Cristo fez em 3 anos e meio. Os primeiros discípulos viram grandes coisas. Irmãos, eu fico imaginando os apóstolos caminhando com Jesus. Quantas coisas eles viram. Depois, Jesus é morto, e eles veem o cumprimento da palavra, Jesus ressurreto. Aqueles irmãos estavam impactados com tudo quanto Jesus fez, vivo, enquanto ele fez, enquanto estava morrendo, enquanto ele fez depois que ressuscitou. E era impossível o coração deles não estar cheios de amor, de graça e de uma segurança muito grande. Logo, se o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele também pode nos ressuscitar. E o Espírito Santo veio sobre a igreja, irmãos, trazendo uma convicção muito forte, uma convicção muito grande, trazendo uma esperança. Eu quero dizer a você, Jesus Cristo veio trazer esperança. Jesus Cristo veio trazer cura. Jesus Cristo veio trazer vida eterna. Para todos quantos abrirem os seus corações para crer. Jesus Cristo, irmãos, provou aos discípulos e tem provado para nós que Ele é maior do que tudo e de que todos. Por mais que o inferno tentasse calar a boca dos discípulos, por mais que o inferno lutasse contra a Bíblia, ainda luta. Alguns tentam lançar dúvidas a respeito da palavra de Deus. Alguns homens ignorantes que não foram convencidos pelo Espírito Santo dizem que é apenas um livro comum. Homens que confiam mais na ciência do que no Deus, do que em Deus. Homens que querem prova de tudo. Mas Deus está dando tantas provas, e a prova que realmente ele precisa ter, ele não consegue enxergar. Jesus Cristo, irmãos, morreu na cruz. Ele venceu os nossos maiores adversários. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu o diabo. Jesus Cristo venceu a morte. O que mais atormenta o ser humano é a morte. Um ser humano sem Cristo, ele vive temeroso da morte.
Mas Jesus Cristo também venceu o seu eu. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que está nele, quem está em Cristo é nova criatura. E ele não vive mais para si, mas vive para Deus. Jesus Cristo venceu todos os adversários que matavam o homem. E por que ele fez isso? Para que os seus discípulos pudessem ver. E ele disse que nós somos, irmãos, mais do que vencedores. Há um gozo para nós, há uma alegria indestrutível quando nos apercebemos através da entrega total a Deus, as maravilhas de uma vida cercada e protegida pelo Senhor. Um crente verdadeiro, ele tem uma alegria dentro dele que é para o mundo inexplicável. Um crente que é convencido pelo Espírito Santo, ele tem algo dentro dele que o leva a adorar a Deus e a amar a Deus. Ele não precisa, como Tomé fez, colocar as mãos no buraco das mãos de Jesus. Por isso que Jesus disse: olha, Tomé, você precisou tocar para ver, para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Bem-aventurados somos nós, que não precisamos tocar nas mãos dele para crer, mas o Espírito Santo gerou em nós a fé de que Jesus Cristo morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Graças a Deus pela sua misericórdia e pelo privilégio que temos, irmãos, de crer. Graças a Deus porque ele nos escolheu para crer. Somos inatingíveis, pois o reino de Deus é inabalável. Eu quero dizer para você, se você vive a palavra de Deus ela é eterna. Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se a palavra de Deus habita em você, se a palavra de Deus faz parte da sua vida, logo você também se torna inabalável, ainda que você passe por muitas aflições. Mas o reino de Deus está no meio de vós, diz o Senhor. O reino de Cristo é inabalável e o Espírito Santo habita no crente. Logo, irmãos, nós temos um poder de Deus dentro de nós que nos faz ter esperança, que nos faz ter alegria, que nos faz ter a certeza que nunca seremos abandonados, porque Jesus Cristo diz: não vos deixarei. A palavra de Deus diz: não vos deixarei, nem vos desampararei. E Jesus Cristo diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Havia uma preocupação de Jesus, porque Jesus Cristo veio tirar o espírito de orfandade do ser humano. O ser humano, ele já nasce com o espírito de orfandade, porque todo ser humano, ele nasce sem Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma carência há dentro de nós, e Jesus Cristo veio arrancar esse espírito de orfandade para nos dar o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho amado. O nosso descanso, irmãos, não é aqui, porque nosso reino não é daqui. Somos cidadãos do reino dos céus e estamos em guerra para expandir o reino do nosso Deus e Pai. Irmãos, o nosso reino não é daqui. Jesus Cristo disse: se o meu reino fosse aqui, eu daria ordem aos meus servos, ele me livraria. O nosso reino também não é aqui. Logo não teremos descanso. É tempo de trabalho, é tempo de guerra, é tempo de luta. E em guerra, meu irmão, em guerra há muitas dificuldades. Em guerra há muitas limitações. Mas um exército bem preparado, um exército treinado, ele aprende, ele sabe como se comportar em momentos difíceis. E nós temos um general nessa guerra, ele nunca nos deixará no campo de batalha sozinhos. O nosso general é Cristo. Nós temos um general que na verdade já venceu a guerra, ele só quer que nós continuemos na luta, mas ele já venceu a guerra. Estamos numa guerra que sabemos o resultado dela.
Isso já deve ser para nós inspiração para continuar, não de temer. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 4, e elas são para a destruição das fortalezas. Fomos chamados, irmãos, para guerrear numa guerra que já sabemos o desfecho. Uma testemunha fiel é o que Deus quer que sejamos. Uma testemunha fiel, irmãos. E uma testemunha fiel é imprescindível para esclarecer os fatos. E o mundo aguarda a revelação da verdade eterna, que só pode ser manifestada pela igreja. Romanos 8,19, diz assim a palavra do nosso Deus, um pouquinho mais à frente. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando as testemunhas fiéis. O mundo está na expectativa para esclarecer os fatos. O que houve, o que de fato é verdadeiro, como aconteceu, isso é verdade, Jesus Cristo é isso mesmo, quem Ele é. O Senhor Jesus, irmãos, preparou os seus discípulos para testemunharem a respeito de tudo quanto tinham visto e ouvido, pois assim eles anunciariam o reino de Deus. E o que é testemunha, irmãos? Testemunha, segundo o nosso dicionário, é uma pessoa que relata o que viu e o que ouviu. E uma testemunha, ela não pode ficar calada. Você vê que até mesmo a nossa justiça, se você receber uma intimação lá para ser testemunha, você não pode dizer não, você tem que ir, você foi intimado. E lá você faz um juramento, você tem que dizer a verdade, porque você corre risco de ser preso se não dizer a verdade. Eu quero dizer a você, se há uma pena, se há uma condenação para uma testemunha infiel aqui na terra, na lei dos homens, quanto mais na lei de Deus, que é eterna, se nós não formos fiéis como suas testemunhas. Uma testemunha, ela precisa relatar exatamente o que ela viu, o que ela ouviu. Uma testemunha, para ser fiel, ela precisa ter coragem. Lucas no capítulo 24, o Senhor Jesus disse assim, Lucas no capítulo 24, o verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, Jesus Cristo se preocupou em que os seus discípulos vissem tudo, os mínimos detalhes. Até no momento de dor na cruz, eles fugiram, mas depois estava lá João, Maria, sua mãe, e Maria Madalena, de perto, testemunhando, e João relatou tudo, era o discípulo amado. Na transfiguração, Jesus Cristo chamou 3 dos seus discípulos. No Getsêmane, ele chamou os seus discípulos. Jesus Cristo estava sempre fazendo com que os seus discípulos fossem testemunhas oculares. E depois outras testemunhas vieram de tudo aquilo quanto ouviram. Lucas, por exemplo, ele não foi um dos apóstolos, mas ele escreveu o Evangelho. Tudo quanto ele ouviu, ele diz lá em Atos, tudo quanto eu ouvi, eu pesquisei, e eu relatei tudo como me passaram. Foi uma testemunha daquilo que ele ouviu dos apóstolos. Mas o interessante, Jesus Cristo não se preocupou somente em fazer com que os seus discípulos vissem e ouvissem. Mas ele também disse, agora eu preciso capacitá-los. Porque há muita, como eu disse, não adianta ser uma testemunha se for covarde. Existem muitas testemunhas que fogem, fingem que não viu. Isso é uma praxe no nosso meio.
Às vezes acontece um acidente, você, para não se comprometer, você finge que não viu, você passa reto. É uma cultura. Mas interessante que Jesus Cristo, Ele não quis correr esse risco, para que os seus discípulos tivessem medo de falar do que viram e ouviram. Ele falou, então eu vou revesti-los de poder. E Jesus Cristo soprou sobre a igreja o Espírito Santo, para que na unção do Espírito Santo, eles relatassem exatamente o que eles viram e o que eles ouviram. E se tem um discípulo, um apóstolo, que a gente pode ver nitidamente a diferença de uma coisa para outra, é Pedro. Pedro, antes de ser revestido de poder, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Ele era testemunha. Ele andava com Jesus, mas quando disseram, não, eu não o conheço. Mas impressionante, quando Pedro recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito, Pedro abre a sua boca. E na primeira pregação, 3.000. E depois chamam Pedro lá, diante do Sinédrio e diante das maiores autoridades de Israel. Pedro não negou a Cristo e disse, olha, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Uma testemunha precisa ser revestida de poder. Toda vez que nós temos medo de falar o que temos visto e ouvido, ou de fato nós não fomos uma testemunha, ou não vimos ou não ouvimos, ou está faltando poder na sua vida. Porque uma testemunha, ela não pode se calar. Uma testemunha de Cristo, ela não pode se calar. Existem algumas pessoas que na verdade nunca tiveram encontro com Cristo, e por isso elas servem mais de pedra de tropeço do que de instrumento de salvação para muitas pessoas. Você é instrumento de salvação ou pedra de tropeço? Você é uma testemunha da cura ou testemunha da doença? Muitas vezes nós focamos mais a doença do que a cura. Você é testemunha de milagres ou você é testemunha de derrotas? Você é testemunha de boas notícias ou só de más notícias? O Espírito Santo, irmãos, é fundamental na vida da igreja, pois é Ele quem nos conduz em triunfo. Jesus Cristo apareceu ressurreto também, para mostrar aos seus discípulos que Ele detinha todo o poder, e que não precisariam temer a nada, nem mesmo a morte. Atos 2:32, a Bíblia nos diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Um dos propósitos também, irmão, de Jesus aparecer ressurreto aos discípulos, era que para que a alegria deles fosse completa, para que eles não tivessem mais medo. Olha, assim como eu ressuscitei, eu também ressuscitarei vocês. Assim como eu venci a morte, vocês também vencerão. Irmãos, essa verdade, ela precisa ser esclarecida hoje no nosso coração. Porque há muitos crentes que têm medo de morte. Porque há muitos crentes que têm medo das consequências da vida. Há muitos crentes que têm medo de se posicionar, porque têm medo de retaliação do inferno. Posicionado ou não, meu irmão, o inferno quer te matar. Posicionado ou não, Satanás está doido para te matar. Mas muitas pessoas, elas têm medo de se posicionar com seus dons e talentos. Quantas pessoas talentosas nós temos aqui hoje sentadas? Quantos dons você recebeu? Eu quero dizer uma coisa a você: Jesus Cristo vai te cobrar um dia. O que você fez com seus dons? Há muita gente covarde dentro das igrejas. Não é só que não, mas aqui tem muitas pessoas cheias de dons, porque não há um só ser humano na face da terra que não recebeu o talento do Senhor, e não há um só crente que nasceu de novo que não tenha recebido dons do Espírito Santo. Todos temos pelo menos um. Todos temos. Eu quero perguntar a você: você está sendo atuante com os seus dons e seus talentos? Não está, não?
a parábola dos talentos, Cristo nos mostra o que vai acontecer. Ele vai nos pedir contas. É tempo, irmãos, de nós oferecermos nossas mãos ao Senhor para o trabalho. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros, poucos aqueles que estão disponibilizando os seus dons para servir. As aflições são necessárias, irmãos, por incrível que pareça, para um verdadeiro testemunho. Eu quero ler alguns textos com você rapidamente. Salmo no capítulo 34, verso 19. O salmista diz assim, se você não puder abrir rápido, você só anota. Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De todas. Muitas são. Diz para o seu irmão aí, muitas são as aflições de um justo. Mas olha como Deus é fiel. Mas de todas, diga assim, de todas. De todas o Senhor livra. De todas o Senhor nos livra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, anime-se, alegre-se. Eu venci o mundo. 2 Timóteo no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: sofre, pois, Timóteo, comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Todo bom soldado de Jesus sofre aflições por ser uma testemunha fiel. Existem bons soldados, e como meu saudoso irmão Amaral, existem também soldados mocorongos. No tiro de guerra nós aprendíamos marchando: acerta o passo, mocorongo, mocorongo acerta o passo. O mocorongo era aquele que nunca acertava o passo. Existem soldados fiéis, mas existem soldados mocorongos. Eles nunca estão no passo de Cristo. Eles estão sempre andando no seu próprio passo. Como dizia o meu antigo sargento, só ele está certo. A tropa toda está errada, só ele está certo. Está todo mundo no pé direito, só ele no esquerdo. Ele dizia: fulano, só você está certo, hein? E tem muita gente sendo convencida que só ele está certo. Ele vive no orgulho, na independência, vive na mentira, vive na sensualidade, vive na hipocrisia. Ele acha que só ele está certo. E ele acha que ainda está certo. Muitas são, irmãos, as aflições de um justo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado. Bom soldado sofre aflição. E como sofre. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, um pouquinho mais à frente. Verso 12: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, confirmando a palavra do salmista. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos que a gente pode assim dizer, da palavra de Deus. Trabalhou muito, escreveu muitas cartas, fez muitas viagens. Ele diz que muitas foram as suas aflições, de todas o Senhor os livrou. Você nunca vai achar na Bíblia um justo padecer necessidade. Você nunca vai ver na Bíblia um servo de Deus fiel padecer necessidade. Você nunca vai encontrar na história da igreja um servo, um bom soldado de Cristo, uma testemunha fiel, passando por dificuldade, dizendo assim: Deus me abandonou. Tudo que eu ouvi é uma farsa. Você nunca vai ouvir isso. Pelo contrário, ele vai estar cada vez mais convicto do amor de Deus, da graça de Deus. Ele vai querer testemunhar para sua descendência,
para as futuras gerações. E é por isso que o Senhor mandou lá em Deuteronômio no capítulo 6, dizendo: olha, ensine os vossos filhos, levantando, caminhando, deitando, ensine-os tudo quanto vocês viram quando vocês saíram do Egito. O problema de Israel começou quando Israel achou que isso não era importante e não disse para a nova geração o quanto Deus era bom. E não disse para a nova geração do poder, da graça de Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, pai e mãe, se você tem visto milagres de Deus, mas se você não os conta para os seus filhos, se você não incentiva os seus filhos, se você não motiva os seus filhos, está errado. Eles não vão conhecer o seu Deus. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é sermos levados a experimentar a presença de Deus. É nosso papel levar os nossos filhos a ter uma experiência pessoal com Cristo, através de uma experiência pessoal que nós mesmos temos, porque nós ensinamos não com o que falamos, mas o que fazemos. A palavra de Deus diz que devemos abençoar os nossos filhos, porque assim nós colocaremos o nome do Senhor sobre eles. Quantos de nós não temos esse hábito em casa? Interessante que aquilo que é certo, a cultura, o mundo faz tornar-se careta e você tem vergonha de fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender, nós começamos a aprender aqui a pedir bênção, e eu não fui criado pedindo bênção aos pais. Irmãos, era uma vergonha tão grande pedir perdão a eles. Eu tenho certeza que muitos aqui passaram. Era uma vergonha tão grande, eu não fui criado. Era o correto pedir bênção. Perdão? Perdão, é pedir bênção. Eu tinha uma vergonha muito grande de pedir bênção. É certo, é bíblico, mas crescemos sem ter. Quando é ensinado, há uma resistência. Por que há? Porque Satanás sabe o quanto isso é importante. Está na palavra, Deus assim ordenou. Então ensine os seus filhos a pedir bênção. Ensine mesmo a pedir bênção aos pastores. Ensine a pedir bênção aos pais, aos avós. Ensine. Enquanto ele não criar o hábito de fazer sozinho, você ensine. Porque assim a Bíblia manda. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 6, um pouquinho mais atrás. Verso 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também, na mesma proporção, a nossa consolação sobeja, na verdade, está acima, por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A palavra do Senhor diz, se passamos por aflições, também teremos consolações. E as aflições que temos é para ensinar as futuras gerações. Eu costumo falar para o pastor Israel, eu falo: pastor, o seu ministério é uma escola para mim. É uma escola para você. Assim como eu tenho certeza que ele aprendeu muito vendo o vovô Rael, o seu pai, trabalhando. É uma escola para os mais jovens. O ministério do apóstolo Paulo era uma escola para Timóteo. O ministério de Jesus Cristo foi uma escola para os seus apóstolos. A nossa vida, a nossa caminhada com Cristo é uma escola para os mais novos. Eu quero perguntar a você: que tipo de professor é você? Você, pai, mãe, você matriculou os seus filhos na escola da família. Eles estão aprendendo com você se casamento é bom ou se é porcaria, desculpe o termo. Porque muitos filhos não querem casar. Muitos filhos dizem assim: eu não quero casar, para que casar? Eu quero dizer para você, se seu filho pensa isso, ore a Deus e peça perdão, porque é o pior testemunho que ele está dando de você.
Vai para casa hoje: Senhor, me perdoa, me mostra o meu erro, me perdoa. Clama por misericórdia, porque se os seus filhos não estão querendo, meu filho, se casamento para eles é algo ruim, você está dando um péssimo testemunho. Estamos na escola, mas também muitas pessoas estão aprendendo conosco. Por isso temos que ser fiel ao que temos ouvido e que temos visto da parte do Senhor. Fomos convocados para ser uma testemunha fiel, irmãos. 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós estamos vendo bastante Bíblia hoje, graças a Deus por isso. No verso 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Vou repetir. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. A lista começa. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, a direita e a esquerda, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A nossa vida é uma escola para muitos. A sua vida é um ministério, ele não pode servir de escândalo. A sua caminhada com Cristo é um ministério. A palavra de Deus diz que Deus repartiu à igreja dons e talentos e ministérios. Cada um tem a sua função. E nós devemos ser bons exemplos. Você viu como a lista é grande? Nós devemos ser testemunhas fiéis. Atos no capítulo 13, no versículo 31. Mas Deus, verso 30, o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Não sei se você reparou, mas o Espírito Santo frisou muito no meu coração, e eu estou tentando frisar para você o propósito de ser uma testemunha. Porque a Bíblia é bem clara. Eles viram Jesus Cristo ressuscitado, e eles foram suas testemunhas diante do povo. Diante do povo da cidade em qual eles viviam. Marcos no capítulo 13, no versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, disse o Senhor, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim. Para quê? Lhes servir de testemunho. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. As aflições que passamos, não é porque Deus é mau, porque Deus esqueceu de nós. Que isso? Isso é coisa de menino, isso é pensamento de menino. As aflições são para nós testemunharmos a este mundo,
Porque olha que Jesus disse: vocês serão açoitados e entregues diante de governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. O que o Senhor quer é que mesmo nas dificuldades, a gente possa declarar que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele é santo, de que Ele sempre cuida de nós. Há uma farsa sendo pregada de que para o crente tudo tem que ser. Você vê às vezes algumas propagandas, o sujeito está sempre ganhando muito dinheiro, está sempre ficando milionário, está todo mundo ficando milionário. Mas Deus faz um servo fiel passar por aflição. Já viu como a vida de Jó, o livro de Jó é um livro rico? Mas ali só fala de uma vida que foi afligida. E ele era justo e temente a Deus. Mas como a vida de Jó nos ensina. Olha como as aflições que Jó passou ensina essa geração. De milhares de anos depois. Se a Bíblia não tivesse ali a história de Jó, nós perderíamos lições preciosas. Se a Bíblia não registrasse as aflições de Paulo, nós perderíamos lições preciosas. Como eu já disse, por causa das aflições, perseguições e prisões de Paulo, muitos romanos se salvaram. E o próprio Paulo, que antes se chamava Saulo de Tarso, diz a palavra que quando Estevão era apedrejado, ele segurava a capa de alguns e ele consentia na morte de Estevão, mas aquilo ali marcou Saulo. Porque quando Saulo de Tarso se encontra com Jesus, e Jesus o manda para Damasco, ele manda um discípulo seu chamado Ananias ir lá e orar por ele. E quando ele é batizado, ele pensa em voltar a Jerusalém. E ali ele fala: Senhor, lá vai ser difícil, porque eu prendi, matei a muitos, eu consentia na morte de muitos. Aquilo estava registrado na mente de Paulo. A morte de um servo fiel marcou a vida dele, por mais que naquele momento ele estivesse do lado oposto. Meu irmão, você pode ter certeza, muitas pessoas que te fazem mal hoje, quantas vezes eu vi o pastor Israel falando isso, pessoas que falam de você, mete pau em você, te criticam, fazem mal mesmo, anos depois, elas voltam. Elas voltam no mesmo lugar para pedir perdão. É impressionante. Elas usam pedras de calúnia e jogam em você. Elas usam pedras das críticas. Anos depois, Deus faz essas pessoas voltarem e falam assim: olha, eu falei, eu fiz isso, me perdoa. Meu Deus, é impressionante. Quantas vezes eu ouvi falando isso? E já vi algumas vezes isso acontecendo. Foi assim, meu irmão. Saulo fez isso. Mas um dia ele teve que se acertar com Deus. E depois ele mesmo passou a ser apedrejado. Certa vez ele foi apedrejado, acharam que ele tinha até morrido. Paulo foi comissionado, irmãos, para ser uma testemunha. Atos 22. Verso 15: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Olha só como é que há um registro claro da palavra de Deus. Deus salva o pecador e logo comissiona a ser uma testemunha. Afinal, se eu alcancei a graça de Deus, coisa extraordinária aconteceu.
Se eu alcancei o favor de Deus, a cura, meu Deus, isso é o que todos procuram. Logo eu sou comissionado a falar disso. Muitos temem falar do que viu ou ouviu da parte do Senhor, porque não querem problemas. Um crente, meu irmão, ele já é um problema para o inferno. Não adianta você, muitas vezes a gente não quer mesmo ser, mas você já está do lado oposto. Você é luz. E luz no meio da escuridão é um alvo fácil. Mas assim devemos ser. Mas assim devemos ser, mesmo com as dificuldades, mesmo com as aflições. Todo servo fiel, irmãos, ele vai passar por tribulações. 1 Pedro 5,9. Eu quero que você registre esses textos. 1 Pedro 5,9. A Bíblia diz assim no verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não é um privilegiado. Todos os irmãos no mundo afora estão passando por isso, e muitos passando aflições piores do que as nossas. Então para de choramingar as suas. Volta e meia a gente ouve alguém dizer: olha, o diabo está feroz. E qual foi o dia que ele não esteve? Mas ela se esquece que lá em Apocalipse a Bíblia diz, quando João viu o Senhor, os seus olhos eram como chama de fogo. Os olhos do Senhor estão queimando para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Enquanto isso não acontecer, os seus olhos vão estar queimando. Às vezes nós supervalorizamos mais os problemas do que a solução. Nós damos mais ênfase ao problema do que a solução que Deus nos deu. Meu problema é esse. É mesmo, mas a Bíblia diz isso. Tudo bem, mas o meu problema é esse. Mas a Bíblia diz isso. Ela não está convencida de que a Bíblia é a solução. Cuidado com isso, irmãos. Se você escolhe a maldição, ela virá sobre você. Escolhe a bênção. Sê tu uma bênção, diz a palavra. Escolhe a bênção e ela te alcançará. Viva a bênção, fale de bênção. Profetiza a bênção, declare coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser declarada. A palavra de Deus não é somente para ser lida, mas é para ser lida e declarada. Nós temos que declarar. Cristo, ele foi consagrado pelas aflições. Hebreus no capítulo 2, abre lá. Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Pelas suas pisaduras nós somos, irmãos, pelas aflições de Cristo a cura para você. Pelas suas aflições muitos serão curados. Eu quero dizer a você, pelas suas dificuldades, experiências gloriosas você vai ter com o Senhor. Deserto, meu irmão, é lugar de experiência. Deserto não é lugar de morte, não. Deserto é lugar de experiência. Porque você vai sair dali experimentado no Senhor, fortalecido, e você vai ter bagagem para ensinar a outros. Sabe, talvez você tenha caído, talvez você tenha tropeçado. Infelizmente isso acontece na caminhada. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pegue tudo isso
e que isso sirva de experiência para você não cometer o mesmo erro e principalmente para ensinar os mais novos. A Bíblia diz que os mais velhos devem ensinar os mais novos. Talvez você tenha sido mãe solteira, seja uma testemunha, fale do seu sofrimento, mas fale também da graça de Deus na sua vida. Fale, não vá por aí, esse caminho é doloroso. Vá por aqui há bênção, há paz, há consolo. Talvez você tenha passado muitas dificuldades no seu casamento, ensine os mais novos. O que Deus fez com você, da cura que Ele fez, da cura que Ele te trouxe. A mesma proporção de aflição é a da consolação, 2 Coríntios no capítulo 1. No verso 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também nós lemos, a nossa consolação o sobeja por meio de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. Para que um consolador se não houvesse aflições? Para que você será consolado se não houver tristeza? Seremos consolados de quê? Então o Espírito Santo, que é consolador, ele foi dado à igreja para quê? Por isso a Bíblia diz que nós vamos passar por aflições. E por isso nos foi dado o Espírito Santo. Ele é consolo. Ele é socorro bem presente na angústia. É Ele quem traz à memória a palavra de Deus. É Ele quem traz à memória a graça de Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus. Certa vez o salmista diz: lembra, Senhor, a palavra dada ao teu servo. O Espírito Santo é consolador, irmãos. Você precisa aprender a desfrutar do consolo de Deus. Há muitas pessoas que não desfrutam do consolo de Deus. Você sabe por quê? Elas não param para desfrutar. E por último eu quero dizer para você, a recompensa nas aflições. Romanos no capítulo 8. O verso 18 nos diz assim: porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou repetir para você o texto. Talvez você não tenha se apercebido disso. Talvez você esteja muito preocupado, ansioso, desanimado. Talvez você esteja achando que Deus se esqueceu de você, que não respondeu aquilo que você tanto queria. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Alex, meu irmão. Alex, por você ter conhecido o nome do Senhor. Alex, por você estar tendo o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Alex, porque você tem o consolo de Deus, você tem a consolação de Deus. Alex, porque você tem o Espírito Santo, quando você tropeça, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o mundo anda de tropeço em tropeço e não tem o Espírito Santo para o convencer. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Alegre-se, porque você recebeu o poder de Deus para ser uma testemunha fiel. Alegre-se, porque você tem a mensagem mais poderosa do planeta Terra. Alegre-se, porque você pode fazer a diferença no mundo de hoje. Alegre-se, meu irmão, porque o poder não está nas mãos dos políticos. Alegre-se, porque o poder não está nas mãos dos missionários. Alegre-se, porque o poder não está na mão dos traficantes e dos terroristas. O poder está nas mãos do servo de Deus. O poder está nas mãos daquele que clama a Deus. O poder está em suas mãos. Eu quero perguntar a você: você quer usar esse poder? Ou você quer deixar escondido? Abaixe a sua cabeça.
perto quer estar, junto aos teus pés. Pode cantar. Pois prazer maior não há em me render e te adorar. Declare isso, igreja. Coloque-se de pé. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pega suas mãos. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar. Declare isso, igreja, todo o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, adore a Ele. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Quero dizer a você, você que veio aqui nessa noite, Jesus Cristo está muito perto de voltar. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo narra o princípio das dores. Ali ele fala do final dos tempos, últimos dias. E se você está acompanhando, meu irmão, os telejornais, nós estamos vendo vírus das piores espécies varrendo o planeta Terra.
Os últimos 50 anos, vírus terríveis estão assolando a humanidade. E o mais atual agora, temos visto lá na África, mais de 3.000 pessoas já morreram. O vírus do Ebola, não há cura. E com a globalização, assim como nós podemos nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo, assim como podemos viajar, também nós estamos vendo esses vírus terríveis viajando o mundo afora. Eu vi na reportagem ontem, um pai americano matou 5 filhos e o enterrou. A Bíblia diz, nos últimos dias, os pais matariam os seus filhos e os filhos matariam os seus pais. Os homens seriam arrogantes, mais amantes do pecado do que amantes de Deus. Seriam traidores. O Senhor Jesus disse nos últimos dias, trair-se-ão uns aos outros e odiados serão por causa do meu nome. Irmãos, é tempo de nós nos ajustarmos com o Senhor. Eu quero dizer para você, se você veio aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é uma noite extremamente importante. Eu vou te dizer por que ela é importante, porque ela pode ser a última na sua vida. Talvez você já tenha confessado a Jesus também, mas você ainda não se posicionou. Você ainda está negociando com o pecado. Eu quero dizer para você, talvez essa pode ser a última noite da sua vida. É tempo de nós nos ajustarmos com o Senhor, irmãos. É tempo de nós nos ajustarmos com o Senhor. Um ladrão na cruz teve a grande oportunidade da sua vida, mas por orgulho ele não reconheceu o senhorio de Cristo, enquanto o outro foi esperto e aproveitou a sua última chance, e ele confessou ali os seus pecados, ele se humilhou, e Jesus Cristo fez uma promessa a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero perguntar a você, você está preparado para a vinda de Cristo? Você está preparado para a morte? Você está preparado? Jesus Cristo pode te chamar hoje. Você combateu o bom combate, você completou a sua carreira, você guardou a sua fé, você está no caminho pelo qual Deus te chamou. Sabe, irmãos, eu creio que nós precisamos sim nos render a Deus. Deus precisa nos posicionar. Precisamos nos posicionar diante de Deus para sermos testemunhas. Que testemunha você tem sido? De derrotas? De más notícias? Você é uma testemunha somente de digitação em Facebook, WhatsApp? Ou você é uma testemunha fiel do que Deus tem feito na sua vida? Você é uma testemunha na sua escola? Você usa esses instrumentos para falar do amor e da graça de Deus? Primeiro eu quero dar uma oportunidade a alguém que não tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você veio aqui hoje com o coração ferido, amargurado, entristecido, preocupado, ansioso, com medo da morte, com medo de ameaças que te fizeram. Eu quero te dar a oportunidade de você declarar diante de testemunhas que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de você receber vida eterna em Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus, quero te chamar aqui na frente, nós vamos orar. Se você verdadeiramente quer ser salvo pelo Senhor, eu quero te convidar aqui. A palavra do Senhor diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Deus e Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim, eu também o negarei. Glórias a Deus. Aquele que confessa diante dos homens, Jesus Cristo confessa diante de Deus. Mas aquele que se envergonha e nega, ele também será negado. Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci.
Essa é uma grande oportunidade para você, meu irmão. Há uma geração que não teme a Deus, que está à procura de amor e de aceitação. Talvez você esteja aqui hoje procurando aceitação, meu irmão. Jesus Cristo é o único que te aceita como você é. Jesus Cristo é o único que pode curá-lo de todas as feridas. Mas eu também quero dar uma outra oportunidade a você que ainda precisa abandonar pecado, você que ainda não se posicionou, precisa se posicionar. Você, meu irmão, que já confessou a Jesus, mas ainda está negociando com os princípios deste mundo, esta é uma grande oportunidade. A pior coisa, meu irmão, não é errar, é persistir no erro. Pior do que o pecador é o orgulhoso, que nunca reconhece e nunca se humilha diante de Deus. Eu estava confessando esses dias para uma pessoa quantas vezes eu me humilhei diante desse altar, reconhecendo as minhas mazelas. Quantas vezes nós vamos precisar fazer isso? Eu quero também dizer algo a você. Você que o Espírito Santo está falando no seu coração, você pode fazer mais. Se você reconhece que não tem sido uma testemunha fiel, na caminhada muitas vezes nós nos perdemos nisso. Nós nos acostumamos com a religiosidade, com o ativismo, esquecemos da nossa missão, ide e sede minhas testemunhas diante do povo. Nós esquecemos que devemos ser testemunhas. Eu quero convidar você, se você é corajoso e se você deseja se desprender de qualquer coisa que de fato esteja prendendo você, e você vai se consagrar aqui a Deus, e você vai dizer: Senhor, eu quero ser uma testemunha fiel. Eu não quero me envergonhar do seu nome. Eu não quero me envergonhar, ainda que isso me custe a vida, mas eu quero ser uma testemunha fiel. Eu quero ser, irmãos, uma testemunha fiel daquilo que Deus tem me chamado para fazer. Eu quero ser uma testemunha fiel. E eu quero orar. Eu quero orar por todo aquele que deseja ser uma testemunha fiel, mas que entende que ainda não tem sido. É tempo de nos posicionarmos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência. Declaramos, Senhor, o quanto nós carecemos de Ti. Pai, nós queremos nessa noite nos humilhar diante do Senhor. Ó Deus, porque temos a certeza que diante de toda a graça que o Senhor tem derramado sobre nós, temos feito muito pouco. Ó Deus, o mundo muitas vezes, as pessoas estão entusiasmadas, terminam o carnaval e já planejam o próximo. Estão entusiasmadas com festas, com bailes, festas raves, com bebidas, com drogas, com sexo. E muitas vezes nós não estamos entusiasmados com o seu amor e com a sua palavra. Senhor, nós precisamos nos arrepender. Nós somos tão orgulhosos, Senhor, nós somos tão orgulhosos que não conseguimos enxergar isso, nos acostumamos com a religião. Pai, mas é tempo de sermos libertos disso. Senhor, assim como Pedro, ó Deus, nós precisamos ser revestidos de poder para testemunhar o Seu nome. Eu quero orar, ó Deus, sobre essa igreja, para que ela seja revestida de poder, para que ela seja ousada, para que ela ande no poder do Espírito Santo. Pai, eu quero abençoar essa igreja, para que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, uma testemunha fiel dos milagres do Senhor. Pai, também quero orar, ó Deus, por mais um pecador que se arrepende diante do Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Todos nós andávamos desgarrados,
como ovelhas sem pastor, levadas para o matadouro. Mas o Senhor se compadeceu de nós, e o Senhor levou sobre si a nossa maldição. O castigo que nos traz a paz caiu sobre o Senhor. E por isso, Senhor, pelas suas pisaduras, todos nós somos sarados. Ó Deus, eu quero orar em nome de Jesus, para que toda ferida, ó Deus, toda dor, ó Deus, tudo aquilo que o fez procurar no pecado, nas ofertas deste mundo, consolo, cura, aceitação e graça. Ó Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje, que ele receba a graça do Senhor, pela confissão que ele está fazendo diante da igreja. Ó Deus, eu quero orar para que ele seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai, ele encontre a partir de hoje, todos os dias da sua vida, cura e alimento verdadeiro, que é a tua palavra. Ó Deus, e ele seja saciado. Eu quero orar para que ele tenha fome e sede da justiça, mas eu quero orar para que ele seja saciado todos os dias da sua vida. Pai, eu quero em nome de Jesus lançar sobre ele um decreto de vida, e eu quero cancelar em nome de Jesus todo o decreto de morte que foi lançado sobre ele. Ele é amado do Senhor, ele não precisa fazer qualquer coisa para ser amado, simplesmente ele é amado. Jesus Cristo pagou um alto preço pela vida dele, e eu quero abençoá-lo com isso, que ele receba o amor de Deus como Pai. A partir de agora ele é filho, e todo filho se torna herdeiro. Pai, eu quero abençoá-lo com a graça de Deus, com o amor de Deus, e que ele seja cheio do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, eu quero orar. Pai, escreve o nome dele no livro da vida, e que nunca mais o nome dele seja retirado de lá. E quero orar para que ele seja a partir de hoje uma testemunha fiel do amor de Deus, da aceitação de Deus, e que ele leve a muitos a mensagem de que Jesus Cristo está vivo, ele reina, ele cura, ele liberta e ele salva. Assim nós o abençoamos, Senhor, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos pela vida do João. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de tê-lo aqui. Pai, queremos lançar sobre ele toda sorte de bênção, ó Deus, e abençoamos toda a sua caminhada, em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Leve ele para a consolidação. Revestido de glória e poder. Que Deus abençoe. O irmão Vanderlei dá a palavra. Irmãos, esse adolescente, vocês estão vendo aí, nós estamos com um projeto, começamos já tem 3 semanas só. Isso aí é fruto da rede adolescente, dos irmãos que estão nos abençoando com a oferta que nós vamos dar lanche a eles. Eu espero que os irmãos continuem, aqueles que não puderem nos ajudar ofertando, em oração, orando pela vida de Francélio, de Eric, que são líderes, e muitos mais adolescentes nós iremos trazer para a casa do Senhor. Esse é um pequeno fruto que vai germinar e vai dar muita alegria à igreja. Bom, irmãos? E, irmãos, eu queria pedir a ajuda de alguns irmãos. Esse projeto é do coração de Deus, a igreja está lá, representando o Senhor lá naquele lugar. E eu queria, assim, o pessoal que está na escola de líder, que você que quer fazer lá um estágio lá, é muito bom. Essa semana que passou agora, no sábado, a gente teve lá quase 100 adolescentes participando. Então, o João é fruto lá do projeto. Então, irmãos, vem com a gente, ajude a gente, porque é muito bom trabalhar, para a igreja, é muito bom seguir aquilo que o Senhor está falando conosco. Amém, irmãos? Então, você que está fazendo escola de líderes, procure a gente, vamos para lá que vai ser bom. Amém? Alô,
Os irmãos da cela de João de Mabel, por favor, um minutinho aqui da sua atenção. Os discípulos de João de Mabel, por favor. Muito bem, são 21 horas e 41 minutos, 21 e 41 em São Fidélis. Nós finalizamos aqui, então, a transmissão do culto da Igreja Evangélica da Nova Aliança em São Fidélis nesta quinta-feira, dia 11 de setembro do ano de 2014.